Fechamos distúrbio de potássio. Vamos agora para o magnésio. Começando pela hipomagnesemia, a gente tem que o magnésio abaixo de 1,5, ele é um forte predisponente para ataque a arritmias. A gente sabe que esse paciente que não tem até magnésio abaixo de 1,5, tem um magnésio até normal, se ele tiver arritmia, é de bom tom, não é uma coisa formal, mas algumas literaturas colocam que seria um profilático, entre aspas, de ataque a arritmias, seria bom você repor. Então, o nível sérico normal de magnésio, ele ficaria em torno de 1,8, 1,9. Se eu tiver 1,8, que é quase normal, e você tiver um paciente com uma FA, com flutter, é de bom tom você deixar ele com níveis supranormais de magnésio e, portanto, repor. Se eu tenho um paciente com 1,5 e o normal é 1,9 e ele está normal, sem taquiarritmias, é bom repor também. Vamos lá, pessoal, vamos destrinchar aqui a lógica dentro do que tem de possível de ser explicado, né? Porque é muito estudo, é muito trabalho, é muita química por trás disso. Sulfato de magnésio é 10%. A gente sabe que a ampola, ela tem 10 ml e nessa ampola ela vai ter 8 mEq. Como é que é a reposição desse magnésio, pessoal? Imagina que tem um paciente instável por conta de arritmia, igual a gente já comentou com vocês. Pessoal, se o paciente estiver instável, vocês sabem que a conduta frente a uma arritmia é ou cardioverter ou desfibrilar, não é repor magnésio, tá certo? Só que, se a causa da arritmia é o magnésio baixo, você vai cardioverter, ele vai voltar para o ritmo basal dele, o ritmo sinusal dele, e aí você provavelmente vai voltar até a mesma arritmia, porque a base fisiopatológica está lá, que é o magnésio baixo. Então, frente a um paciente instável, você vai cardioverter ou desfibrilar, que não é o escopo da aula de prescrição de eletrólitos, e vai em seguida fazer o magnésio, 1 a 2 ampolas, em 2 a 15 minutos. Basicamente, pessoal, vai botar uma ampolinha para correr em 100 ml e vai botar isso para correr ali em gravidade, em média ali 15 minutinhos, tá? Menos do que 2 minutos não dá, mas aí, pessoal, 2 minutos é o quê? Aquela infusão lenta, entendendo que às vezes se você não repuser rápido, às vezes até o choque não funciona. O paciente é refratário à cardioversão, ele é refratário à desfibrilação. Show? Então, aí vocês vão pesar a mão, se vale a pena fazer naquele bolo lentinho, 2 minutos, ou se vale a pena diluir para 100 e deixar correndo ali em 15 minutinhos, tá? Em gravidade. No paciente que a causa não é arritmia, é só um magnésio menor do que 1,5, você vai fazer o quê? A infusão venosa. Só que a infusão venosa não precisa ser tão rápida assim. O paciente não foi desfibrilado, não está refratário à cardioversão, ou nada disso tem a ver com choque. Você só vai repor. E a reposição pode ser mais tranquila, naquele nosso racional do potássio, de repor uma ampola em 1 hora. Como é que vai ser? Uma ampola diluído para 100 ml e V em BI para correr em 1 hora. Imagina que você sabe que esse paciente ele tem um déficit de magnésio mais crônico, você repôs ontem uma etapa não funcionou, uma ampola não funcionou, teve que repor de novo e não funcionou, você chega hoje no seu plantão e você encontra ele com um nível muito parecido com o plantão de ontem, que você repôs 2 a 3 ampolas. O que você pode fazer? Colocar 4 ampolas, diluído em 500, e repor em 12 a 24 horas, para garantir que esteja sempre chegando um magnésio. Mas, pessoal, é muito melhor você ter um trabalhinho a mais de prescrição. O enfermeiro ter um trabalhinho a mais de, poxa, ir ali, trocar aquele 100 mlzinho por outro 100 mlzinho, e você ficar checando no final de cada infusão o novo nível sérico de magnésio atingido, do que você botar esses 4 a 8 ampolas para correr em 12 a 24 horas. Precisa explicar por quê, né? A gente que é médico tem que lidar com uma coisa muito time to time, muito acuradinha, muito afinadinho. Tá errado? Não tá. É uma opção? É. Mas, dada a nossa prática, a gente sugere para vocês fazer a primeira opção e sempre rechecar. Pessoal, a gente sabe que a eclâmpsia ela é um tema mais do ginecologista e do obstetra, né? Até muito mais do obstetra do que do ginecologista e muito por último o generalista, o clínico, o intensivista. Mas como a gente nunca sabe se vai ter ali um especialista do nosso lado para poder guiar a gente nessa situação, a gente coloca para vocês o protocolo de como seria feito isso. Mais uma vez, como tudo em eletrólito, existem várias maneiras de se fazer. Então, se a gente for pegar o que é mais tradicional na literatura e boa parte da prática dos obstetras, a gente chega nesse protocolozinho aqui, tá? Nessa dose de ataque, aí tá bem descritinho para vocês, e vocês depois da dose de ataque vão fazer essa manutenção. E o objetivo não é normalizar o magnésio, é deixar o magnésio em valores supranormais, isso é o mais importante.
A gente comentou que o magnésio, mesmo em níveis próximos do limite da normalidade, 1,9, né? Ser o limite inferior na maioria das referências, você tem que repor se ele tiver uma arritmia ou risco de arritmia. A gente comentou que desse 1,9 normal, se tiver arritmia, tem que ser reposto rápido. A gente comentou que se tiver menor do que 1,5, a gente tem que repor também pelo risco de propiciar essas arritmias, né? E nessa janela de 1,5 a 1,9, como é que a gente lida com isso? Bem, seria um magnésio sem muita urgência de ser reposto. Poderia ser oral. O problema do magnésio oral é que a gente tinha aqui no Brasil uma formulação, que era o Pidomag. Ela parou de existir, eu estou falando o nome comercial, porque não tem problema, só tem essa versão no Brasil mesmo. É pura, né, de magnésio puro. E ela parou de ser fabricada e voltou a ser fabricado. Então a gente está sempre à mercê dessa questão do magnésio do Pidomag. Bem, quando o magnésio do Pidomag, né, parou de ser fabricado, a gente teve que recorrer a uma outra opção. E a outra opção que tinha era o Magnem B6, que também é um nome comercial, de magnésio, mas B6. Então você era obrigado a dar B6 para um paciente que não precisava, porque você não tinha outra formulação com magnésio para repor. Bem, graças a Deus voltou a ser fabricado a fórmula isolada de magnésio, mas fica aqui a dica para vocês, que se faltar de novo o Pidomag, por algum motivo, a forma isolada, né, a gente não tem nenhum tipo de conflito ou de interesse em relação a essas marcas, vocês vão ter que voltar a usar o Magnem B6. Aqui está a dose para vocês usarem, tanto do Magnem B6 quanto do Pidomag, tá? Aí é bem formalzinho. E aí vocês podem ir alterando essas doses de um comprimido de 8 em 8 de Magnem B6, não adianta subir mais muito além disso, e o Pidomag você pode chegar até 1 a 2 flaconetes de 12 em 12 horas. Um flaconete seria a coisa mais habitual, mais tradicional. Pessoal, só ter sempre a lembrança de que se a gente tiver frente a um renal crônico que tem problemas para urinar, para espoliar potássio e magnésio, essa reposição do magnésio tem que ser muito cuidadosa. Dito sobre hipomagnesemia, vamos agora falar de hipermagnesemia, que é um distúrbio habitualmente super raro e quando acontece de haver hipomagnesemia, ela é muito limítrofe, ela é muito pequena. Então a gente habitualmente até não faz nada e tenta mudar a alimentação desse paciente, tenta acompanhar ao longo do tempo. Se for uma hipermagnesemia importante, que não seja assim limítrofe, que não caia ao longo do tempo, a sua conduta vai ser naturalmente interromper o aporte, iniciar a hidratação para a própria diurese do paciente ajudar a espoliar. E se esse paciente tiver problemas com hipervolemia, você tem que estimular a diurese dele, fazendo diuréticos naturalmente. Bem, então vamos lá, pessoal. Se ele tem função renal normal, você só de interromper o aporte da dieta do magnésio, escolhendo bem esses alimentos, né, que você pode dar uma pesquisada em tabela nutricional e tudo, você já melhora esse nível que é limítrofe, um pouquinho mais alto do magnésio. Se isso não for suficiente, você hidrata e pode até chegar a ponto de hidratar e estimular com diurético, para que esse paciente não fique hipervolêmico e para que essa perda renal se acentue. Se for um paciente com disfunção renal, você pode tentar hidratar de levinho e fazer o diurético. Mas se a disfunção renal for grave, você não vai conseguir hidratar e espoliar, porque ele não urina, ou urina muito pouco. Então a conduta nesse sentido é você fazer infusão de cálcio e, se não der certo, a hemodiálise. A dose da infusão de cálcio é que está aqui. Quando chegar na aula de distúrbio de cálcio, vocês vão ver como é que a gente calcula essa quantidade de cálcio elementar. Só como um exemplo para vocês, o gluconato de cálcio a 10%, que a gente usou no potássio para estabilizar a membrana, é a mesma ampola, é a mesma concentração. Ele tem 90 miligramas de cálcio. Então, em tese, se você usasse uma ampolinha de gluconato de cálcio, você conseguiria ter essa estabilização dos parefeitos do magnésio e a queda desse nível ao longo do tempo, sendo uma ação diferente da que a gente comentou sobre o potássio.